Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. No dia de hoje eu vou estar falando um pouquinho, sobre mais uma dica do Armandinho. Hoje vamos estar falando sobre Fluent Interface ou programação fluida, que o pessoal aí tem costume dizer, que é uma forma aí de um padrão, um tipo de padrão de código que a gente pode estar seguindo aí nos nossos projetos, tá? Então vamos lá. Para quem não conhece o que é o Fluent Interface, ou programação fluida, tá? Então aqui eu preparei alguns slides para explicar para vocês o que seria, Então deixa eu para baixo aqui. Então, programação fluida, Quais são os pós de estar utilizando a programação fluida? Ela é totalmente voltada a interfaces, tá? Então, como ela é orientada a interfaces, a gente sabe que o Delphi ali, ele consegue ter todo o controle ali do gerenciamento da memória, tá? Trabalhando ali em conjunto com o ARC, Que é o contador automático de referências. Então a gente ganha nisso, A gente está trabalhando com interfaces. A gente consegue utilizar ali encadeamento de métodos e ações. Então vamos supor que a gente tem ali o nosso padrão de projeto ali, que é o que a gente executa várias ações em seguida. Então a gente pode estar utilizando esse tipo de programação para estar melhorando a legibilidade do nosso código, tá? A gente tem, como eu comentei, a otimização na liberação da memória, porque a gente vai estar trabalhando com interfaces. A gente tem um código mais limpo, tá? Na hora de ler ali e fazer a chamada dos nossos métodos, e funções, procedures e assim por diante, a gente tem um código mais limpo. A gente também, por estar trabalhando com interface, a gente consegue então fazer uso de injeção de dependência e também inversão de controle, utilizando aí o Fluent Interface, tá? Então, quais são também os pós, os contras, melhor dizendo. Os contras é que a gente tem uma complexidade no entendimento. Então, antes de vocês estarem fazendo ali ou seguir esse tipo de padrão, então vocês têm que analisar muito bem, montar suas classes e suas interfaces ali bem estruturadas, tá? Para não aumentar muita complexidade, porque o intuito da programação, da Fluent Interface é a gente ter facilidade na hora de chamar os seus métodos, tá? A partir ali desse tipo de programação. Tá? Só que dependendo do projeto ali, o pessoal começa a usar muito ali esse tipo de padrão e acaba se tornando ali muito complexo o seu entendimento. Então, quem for estar utilizando esse tipo de padrão, então seguir ali bem, ver onde eu posso utilizar, onde eu não posso, onde vai estar um pouquinho mais complexo, então, a gente evita usar. E, consequentemente, a gente escreve um pouquinho mais de código, então tem até aqui mais escrita no código. Porém, a sua chamada e a sua manutenção, ela acaba sendo de forma simples ali, fácil, tá? Então, no começo, assim como todos os outros tipos de padrão de projeto, a gente sabe que a gente acaba escrevendo um pouquinho mais de código, mas a gente ganha lá na frente, ali na sua manutenção e também na evolução do teu código, tá? Então, esses que são os pós, os contras, tá? De estar utilizando aqui o Fluent Interface, tá? Aqui embaixo eu vou estar também aqui na descrição do vídeo deixando alguns artigos que explicam muito bem como que é, um pouquinho na teoria também, alguns exemplos práticos de como que é esse Fluent Interfaces, tá? Que então tem aqui do DivMedia e também do pessoal lá da Academia do Código, que explica muito bem ali a questão aí desse tipo de padrão de código, tá? Então eu vou estar agora mostrando para vocês um exemplo aqui, tá? No nosso querido Delphi. Então eu montei aqui um exemplo para vocês, onde a gente tem aqui como se fosse uma classe de pessoa, onde a gente atribui ali os seus valores em alguns campos, em alguns atributos, tá? Então eu estou explicando aqui para vocês sem estar utilizando a interface, sem estar utilizando essa Fluent Interface, com Fluent em injeção, tá? E com Fluent e sem injeção de dependência, tá? Então isso aqui vai estar disponibilizado aqui também no meu GitHub também, tá? Então vamos lá. Então, sem interface, sem Fluent Interface, como que funcionaria, Então, basicamente, a gente tem uma classe tPessoa, tá? Aqui a gente instanciaria ela, Criaria ela na instância da memória, atribuía, os seus campos aqui, nome, sobrenome, idade. Aqui eu estou limpando o nosso memo e adicionando aqui as informações, daquela classe, tá? Então, bem simples aqui, eu não quis complicar muito o nosso exemplo, não, tá? Então, basicamente, ele imprime aqui o nome, sobrenome e a idade, tá? Então, como que foi feita essa classe? Então, aqui do lado, ó, eu criei uma classe aqui, ó, sem Fluent, tá? Então, basicamente, a classe que a maioria tem o costume de desenvolver, Que é um tPessoa, do tipo classe aqui, mais ancestral. Tem aqui os nossos atributos, tem aqui os get e set, tá? Aqui até
colocar aqui pro lado, tá? Deixa eu até arrumar aqui, que o autocomplete aqui do Delphi ele joga por último, beleza. E aqui a gente tem ó, o create, destroy e aqui as nossas properties, tá? E só a frase aqui que é somente leitura, tá? Então bem simples, né? Tem o create, o destroy, a frase aqui ele monta aqui a nossa frase e aqui tem os gets e sets aqui da nossa classe. Até aí tranquilo, né? E como que a gente chamaria a sua execução? Simplesmente criaria aqui uma instância, criaria um objeto, né, uma variável, criaria ali a instância, atribuiria os valores e montava aqui a nossa frase. Ah, beleza, mas essa frase aqui eu poderia estar criando lá na nossa classe, né? Foi o que eu fiz também. Então, para reduzir um pouquinho mais a complexidade, a gente poderia arrancar essa linha aqui de baixo, tá? E ficaria só a frase, tá? Porque lá dentro essa property monta né? essa mensagem aqui pra gente. Beleza, até aí tudo bem. Isso aqui é o padrão que muita gente segue aí no mercado, tá? Lembrando que ó, a gente teve mais linhas de código escrito, vocês vão ver em comparação à programação fluente, tá? Então aqui neste caso, ó, eu tive que fazer aqui todo o controle do gerenciamento de memória do nosso objeto, tá? Por quê? Porque essa aqui é uma classe concreta que não implementa uma interface, tá? Então nesse caso vocês podem ver que a gente teve uma certa quantidade de código escrito aqui, tá? Beleza, e como que funcionaria utilizando ali a programação Fluent, né? Fluent Interface. Então esse aqui é um exemplo que eu quis mostrar, ó. Então a gente limpa aqui a nosso memory e aqui dentro do próprio memory do ADD, o que a gente faz? A gente pega a nossa classe Fluent, dá um ponto new, já vou explicar para que serve esse carinha aqui, ele vai construir a nossa classe. A gente seta o primeiro campo, o segundo campo da nossa classe aqui, a idade e depois aqui monta a frase e já joga para dentro do memo. Ou seja, tudo isso daqui, ó, todas as linhas se tornou basicamente uma linha só. Aqui eu só quebrei para ficar melhor para a gente ler, tá? É até recomendável a gente quebrar aqui para não ficar, né, aquela linha única, tá? Então vocês podem ver a simplicidade aqui que se tornou o nosso código, ou seja, é um código mais limpo, tá? Que conforme eu comentei ali na introdução deste vídeo, tá? Então, como que a gente faz para ter esse tipo de programação? Então, esse aqui é um exemplo bem básico de uma programação usando ali Fluent Interface. Então, vou estar abrindo aqui como que a gente faz, tá? Esse aqui, como é um exemplo didático, tá? Então, eu coloquei a própria interface na mesmo ponto PES, né? Na mesma unit aqui da classe, tá? Mas por boas práticas a gente tem que separar, né? Uma unit só das interfaces e outra só das classes concretas, tá? Então aqui só para não complicar muito. Então assim, primordial, para vocês utilizarem Fluent Interface, vocês têm que ter uma interface, tá? Então isso aí é a base aí desse tipo de padrão, tá? Então aqui a gente cria aqui a nossa interface do tipo pessoa, tendo aqui as nossas funções, ou seja, eu tenho a função do nome, sobrenome, idade e a frase, tá? Vocês podem ver ó, que a gente trabalha com métodos sobrecarregados, tá? Por que isso? Porque se a gente quiser, no meio do código, retornar só o nome, a gente consegue. Só o sobrenome, também. E a idade, também. Ou se a gente quiser só setar ali a informação do nome, a gente também consegue. O segredo, né, o pulo do gato, digamos assim, aqui na programação Fluent, é que a gente tem que retornar ó, a própria instância, né, o próprio tipo da interface aqui no nosso método, tá? Então, assim, se a gente não retornar esse próprio tipo aqui da interface, a gente acaba matando o ciclo da programação Fluent, que é o que acontece no primeiro método aqui sobrecarregado, tá? Então, vocês podem ver que se você na tua programação chamar sempre esses primeiros métodos que captura o valor, né, nesse caso da nossa propriedade, ele vai estar matando a execução da nossa programação Fluent, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse aí pessoa para a gente poder chamar os métodos encadeados, tá? Que é o que foi feito aqui, ó. Então, ó, ponto nome, entre parênteses, a gente chamou o Armando. No retorno, a gente consegue pegar a própria instância, chamar o sobrenome, a idade e a frase. A frase, como ela é uma última a ser chamada, ela não tem neste caso aqui, deixa eu voltar, ela não tem aqui retornando a própria instância. Por quê? Porque ela é como se fosse um método final aqui da classe, da nossa regra aqui, tá? Beleza, e como que fica então a sua implementação? Então, basicamente, a gente vai ter a nossa classe, né, ter pessoa fluente.
obrigatoriamente a gente tem que utilizar aqui o TInterfaceObject, tá? Que é a classe mais ancestral aqui, padrão do Delphi, para trabalhar com implementação de interfaces, tá? É ela que vai fazer todo o controle ali de referências ali, utilizando o ARC do Delphi e assim por diante. A gente seta aqui qual que é a interface que a gente quer implementar. Adicionamos aqui os nossos fields, tá? Bem parecido, então, ó, com sem a interface, né? Então a gente tem os fields aqui, normal, beleza? E aqui a gente tem, ó, create, destroy. A única diferença é que a gente tem aqui um class function new, ou seja, é um método que a gente pode chamar sem estar criando uma instância, né? Com lá uma variável no nosso botão lá, tá? E aqui a gente tem aqui os métodos da nossa interface que a gente tem que implementar. E como que fica a implementação desses métodos? Então vamos lá. Então aqui na nossa lógica não tem create, não tem destroy, beleza? A frase, basicamente, como é um método final, só vai retornar aqui o nosso format. A idade, quando retornar o primeiro método sobrecarregado, vai retornar o próprio atributo. E o segundo é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando ela retorna a própria instância dela, a própria interface, a gente tem que falar que é result, recebe ela mesma, self. Ou seja, para a gente poder chamar encadeado os outros métodos ali da nossa classe, tá? E aqui, fidade recebe o idade que veio por parâmetro. Ou seja, quando a gente vem aqui, ó, tPessoaFluente.new, vai trazer a instância dessa classe. Ponto nome, a gente consegue chamar o método passando o seu valor. No final, a gente consegue chamar um ponto sobrenome, ponto idade e assim por diante, tá? Então, por exemplo, se nesse ponto idade aqui a gente quisesse também chamar de novo ponto nome, né? Para sobrescrever lá, a gente conseguiria, tá vendo? Então, ele mostra aqui, ó, nome, a gente pode passar aqui o valor do parâmetro ou retornar o próprio nome, aí ele acaba a execução, né? Então, por exemplo, se a gente colocasse aqui o ponto nome e desse aqui um ponto, ó, ele já não traria mais nada, ele traria o quê? Os próprios métodos aqui, como é uma string do tipo string aqui desse atributo, tá? Então, perfeito. Então, é assim que funciona a nossa programação aqui, Fluent Interface, tá? Então, da mesma forma a gente faz aqui com os outros campos, né? Com os outros métodos. E aqui, no caso do método new, o que o método new faz? Ele só tem que resultar a própria classe ali, chamando o constructor da classe, tá? O self.create. Então, com isso, o que quer dizer? Se a gente executar aqui a nossa aplicação, né, o nosso exemplo, o sem interface, ó, ele mostra aqui, formatado, bonitinho, tá? E o com Fluent, ele também mostra aqui. Deixa eu até apagar aqui para vocês verem, ó. Ele mostra aqui, bonitinho, tá? E sem vazamento de memória, tranquilamente, tá? Então, nesse exemplo, vocês vão ver que aqui no View Source, né, tá ligado aqui o Report Member Leaks on Shutdown, tá? Beleza. Então, esse aqui é um dos tipos mais básicos aí da gente estar utilizando aí o Fluent Interface, tá? E aqui nesse exemplo eu quis trazer mais dois tipos, um pouquinho mais complexo, tá? Que é o que? Trabalhando com injeção e sem injeção ali de dependência, tá? E quando a gente tem mais de uma interface ali interligada, tá? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, neste exemplo, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o tPessoaFluent injeção, né? A gente cria aqui, pega a instância dela, e aqui dentro, ó, vocês podem ver que a gente está trabalhando aqui com injeção de dependência, tá? A gente está passando dentro do método do new um outro objeto aqui, atribuindo todos os seus campos, né? Nesse caso, uma pessoa e o seu dependente, passando aqui o nome, o grau. Depois a gente volta passando o nome da pessoa, o sobrenome e a idade, e aqui a frase, tá? Então, como que foi feito esse tipo aqui de programação? Se a gente abrir aqui a Unity, ó, Confluent injeção aqui, ó, injection, né? Então, aqui a gente vai ter aqui, ó, a classe aqui na interface independente, tá? Aqui é a interface pessoa, tá? Lembrando, né, toda interface aqui, ó, tem que ter, né, a nossa assinaturinhazinha aqui, né, o guia ID. Beleza, a gente tem aqui do tipo pessoa. E neste caso aqui, ó, com injeção de dependência, né, a gente tem aqui o tDependente, que a gente também está implementando essa interface, tá, passando todos os seus campos. E aqui a pessoa, né, a única diferença é que aqui dentro do create e do new, a gente tem que passar aqui um objeto do tipo da interface do dependente, entendeu?
por que isso? Porque aqui em cima vocês podem ver que a gente tem um atributo, né, um campo aqui dependente. Então a única diferença dessa para a outra anterior que eu mostrei é que aqui no new a gente passa aqui o objeto que foi criado anteriormente, tá? Por injeção ali de dependência, e quando a gente faz um create, a gente associa o atributo que está lá nos fields lá, o que veio aqui por parâmetro no create, tá? Então basicamente é isso que a gente faz. Para quê? Para quando a gente chegar aqui na sua execução, a gente passar dentro aqui do new a próprio objeto aqui criado, né, do dependente, passando todos os seus campos aqui, também utilizando ali o Fluent Interface, tá? E assim a gente continua chamando os outros campos, né, os outros métodos ali da classe, tá? Pô, Armando, eu até curti utilizando assim, como injeção de dependência, mas eu achei que ficou um pouquinho sujo esse código aqui, ó. Tem como a gente melhorar utilizando ali ainda esse tipo de programação? Tem sim. Então eu coloquei aqui um outro exemplo, que é usando aqui o Fluent Interface sem a injeção. Ou seja, a gente vai estar criando esse dependente diretamente lá dentro do tPessoa, tá? Não passando ali por injeção ali, pelo create, né? Pelo new. Então neste caso, ó, vocês podem ver que ficou um pouquinho mais simples. Ó. Então a gente tem aqui, ó, tPessoa sem injeção, a gente cria, né? Dá um ponto new, passa aqui o nome, o sobrenome da pessoa, a idade. Aqui a gente está chamando agora os dependentes e passando agora o nome, o grau. A gente mata aqui a execução do dependente e volta, né, no nosso encadeamento, lembra do encadeamento dos métodos? Volta e chama aqui a frase que é do tPessoa, tá? Então, ó, vocês podem ver que ficou até mais limpo, né, do que o exemplo aqui de cima, tá? E como que foi feito, né, esse tipo aqui de programação? Basicamente, deixa eu abrir aqui, ó, sem injeção. Vou ir lá em cima, ó. Da mesma forma que eu também esqueci de colocar a assinatura aqui, né? O guia ID. Beleza. Então aqui, ó. A única diferença é que no dependente a gente tem que retornar a instância do parent, né? Que o parent basicamente é o tPessoa, tá? Então aqui, como o iPessoa ele foi declarado aqui depois, porque ele precisa do dependente aqui para poder chamar a execução, a gente usa aqui o forward, né, para a gente falar que a iPessoa ela vai ser uma interface, para a gente retornar ela aqui, beleza? E aqui a gente criou uma function aqui para a gente trabalhar com os dependentes aqui, que retorna a interface dos dependentes. Beleza. Aqui a gente implementa então o nosso dependente sem injeção. Aqui a gente tem aqui o parent, que é o iPessoa, beleza? Para quê? Para a gente retornar aqui no end. Então o end aqui, ele é o nosso método final. É ele que vai encerrar o nosso ciclo do encadeamento dos métodos, tá? Então aqui no new, a gente pode ver, ó, o new vai receber o iParent, que é o iPessoa, beleza? E no end, vocês vão ver que ele vai retornar, ó, result fParent. Por quê? Porque esse fParent, quando chegou aqui no create, é o tPessoa que veio aqui por parâmetro, né? Associou no fParent. Então a gente consegue no end retornar a própria instância do tPessoa, do parent do dependente, tá? Isso que é bem bacana, tá? E como que fica a questão do tPessoa, então? Ele é igualzinho o método, a classe anterior que eu mostrei. A única diferença é que aqui no dependente aqui, ó, ele vai retornar o iDependente que está aqui como atributo, tá? Então se a gente ir lá no método dependente, ó, ele resulta o fDependente, tá? Ah, mas como que você cria esse fDependente? Então, a gente pega o fDependente, a gente dá um dDependente sem injeção, ponto .new, passando o self, que self é a própria classe aqui, que vai ser o parent do dependente, tá? Então, isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, parar um pouquinho, pensar, porque ele tem uma certa complexidade, mas nada assim, fora da curva, assim, nada muito que a gente, né, que a gente bate a cabeça ali, já entende ali de primeira, tá? Porque seguindo esse padrão aí, todas as das classes ali, vocês vão conseguir tirar de letra ali, tranquilamente, tá? Então, assim, como a gente trabalha dessa forma, quando a gente chegar aqui, ó, a gente consegue chamar o dependente, ele executa, a gente consegue chamar todos os métodos do dependente, o end, ele volta, e quando ele volta no end, ó, a gente consegue chamar todos os métodos aqui, ó, do parent, que é o tPessoa, tá? Então é bem bacana, porque o próprio Delphi aqui, ó, ele reconhece e consegue, ó, quando tá dentro do dependente, ó, a gente só consegue o nome e o grau, tá? E quando tá fora, a gente consegue aqui os métodos ali do tParent, né, que é o do tPessoa.
Beleza? Bom, então como que fica a execução? Só para vocês verem que não dá erro de memória. Então ó, a gente pode vir aqui, ó, beleza, ó, né? Até apagar. Aqui ele mostra aqui, ó, os valores também do dependente, né? Maria e tal, beleza. E aqui ele mostra aqui também sem injeção ali, beleza? Fechando, a gente não tem estouro nem vazamento de memória, beleza? Bom, então foi isso que eu queria mostrar para vocês aqui sobre a Fluent Interface, tá? Espero que vocês gostem. Foi apenas um exemplo bem prático aqui de como que a gente faz esse tipo de programação. E comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, tá? E é até legal, bem interessante que isso aqui a gente consegue utilizar com as versões até mais antigas do Delphi, tá? Porque como a gente, desde lá das primeiras versões, já era orientado a objeto, e aqui a gente utiliza, né, a orientação ao objeto em si, utilizando a interface e tudo mais, a gente também consegue usar isso aqui também nas outras versões, tá? Então isso aqui é independentemente de qualquer versão do Delphi que você está utilizando, desde que dê suporte à orientação ao objeto, né? Então, espero que vocês gostem e até a próxima dica do Armandinho.